Estamos aqui no consultório de Dr. Pablo Loureiro, médico neurologista, que vai falar para os internautas do Nossa Cara sobre a doença de Alzheimer. Dr. Pablo, agora é contigo. Bom dia, Urbino. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com você aqui no seu canal. Um pouquinho mais alto. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Eu achei importante ter essa iniciativa por conta da prevalência e da incidência, né, do número de casos elevados que a doença tem causado e o impacto socioeconômico que a doença de Alzheimer ela causa na nossa sociedade. Hoje nós temos ao redor de 47, quase 50 milhões de pessoas com demência no mundo, né? E a doença de Alzheimer é a demência mais comum. Quando a gente fala de doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência. Existem vários tipos de demência, mas a doença de Alzheimer é a mais comum, é a mais prevalente. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 1,2 milhões de pessoas, quase 1,5 milhões de pessoas. E para você ter ideia, em torno de metade da população de Eunápolis, em torno de 55, quase 60 mil casos por ano de novos casos, né? Essa é uma incidência que ela vem aumentando de forma significativa. Isso tem impacto econômico. Hoje no Brasil, a faixa etária, a população com 30 anos de idade, ela aumentou, acima dos 30 anos de idade, ela aumentou de forma muito significativa. E abaixo dos 30 anos ela vem diminuindo de forma significativa. Então o que acontece? A população do Brasil vem envelhecendo. E a demência do tipo Alzheimer, por não ter cura, ela tem um impacto econômico e familiar e social muito grande. Quando a gente fala demência, na verdade, a gente tem que ter sempre um déficit funcional ou uma perda de alguma, não só a perda de memória, mas a perda de alguma capacidade. Então, por exemplo, a pessoa começa a ir ao mercado e se perder, a pessoa começa a se perder na rua, às vezes vai visitar uma pessoa, vai fazer uma compra e se perde, não se lembra onde está. A pessoa deixa, por exemplo, um chuveiro ligado, a pessoa deixa o fogão ligado, o gás ligado. A pessoa começa a ter erros com contas, com cálculos, coisas simples e principalmente da memória recente. A doença de Alzheimer tem a característica de atacar a memória recente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar e de deixar bem assim, chamar bastante a atenção da população é o seguinte: o maior fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, né? Mas tem uma coisa chamada escolaridade e educação, que é a nossa formação educacional, que ela tem um impacto muito importante na vida das pessoas. Então assim, quanto maior o seu nível de escolaridade, menor a chance de você ter doença de Alzheimer. Então, por exemplo, os analfabetos, eles têm maior chance de ter um quadro de uma doença de Alzheimer do que uma pessoa que tem uma escolaridade maior. Então, isso é uma coisa interessante, porque quando você tem um nível de escolaridade, ou você é uma pessoa que estuda e que está o tempo todo se atualizando, fazendo um curso de línguas, aprendendo uma nova habilidade, né, uma nova habilidade manual ou linguística, seja qual for, isso você está fazendo uma coisa chamada reserva cognitiva. Então é muito importante eu ressaltar, por quê? Porque quanto maior o nível de pessoas com baixa escolaridade, né, e com deficiência, e o Brasil a gente sabe que a gente tem essa deficiência na nossa escolaridade, maior a chance de a pessoa ter doença de Alzheimer. Um outro fator muito importante de prevenção, quando a gente fala em prevenção da doença de Alzheimer, são as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então o controle dos fatores de risco das doenças cardiovasculares, ele é extremamente importante na prevenção da doença de Alzheimer. Então, se eu fosse dar para vocês aqui 3 orientações, seria: invista na sua educação, na sua escolaridade. Cuide dos fatores de risco como hipertensão, diabetes, controle do colesterol, do sedentarismo, da obesidade, né? E a coisa assim que tem um impacto muito importante: atividade física. Pessoas que praticam atividade física, elas têm uma chance significativamente menor de ter doença de Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. Como eu falei. Pablo, deixa eu só lhe interromper uma coisa, um pouquinho. Você falou de atividade física. Nós que somos ciclistas, o que o ciclismo vem nos favorecer para evitar essa doença?
Urbino, qualquer atividade física, isso é uma coisa interessante, isso é uma pergunta muito interessante. Qualquer atividade física, na verdade, quando você pratica musculação, ciclismo, caminhada, corrida, você na verdade está exigindo do cérebro primeiro um aumento do fluxo sanguíneo, né? Porque quando você pratica uma atividade física, você está fazendo com que o coração bata de uma forma, numa frequência cardíaca maior e consequentemente ele irriga o cérebro, né, com maior quantidade de aminoácidos, de proteínas, e você tira os radicais livres e as substâncias tóxicas. E outra coisa, você quando faz atividade física, você usa várias habilidades do cérebro. Então você usa a coordenação motora, você usa a força, você usa a sensibilidade, você usa, né, a propriocepção. Então o cérebro, quando você está fazendo uma atividade física, por exemplo o ciclismo, exige de você que você tenha ao mesmo tempo uma série de habilidades que o cérebro precisa sincronizar com o lado direito e esquerdo, e isso gera novas conexões. Imagina você fazer isso 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou todos os dias da semana, enfim, depende, né, do condicionamento de cada um. Então assim, na atividade física a longo prazo, ela, primeiro porque melhora a irrigação sanguínea do cérebro e leva nutrientes, segundo porque retira substâncias tóxicas, e segundo porque faz um treinamento. É como se o cérebro ele precisasse funcionar de uma forma sincronizada. Então por isso que você consegue ter um fator, tirando a questão para evitar a depressão, a liberação de endorfinas, que melhora o humor, que a gente sabe que a depressão, por exemplo, a depressão ela é um fator de risco extremamente importante e relevante e faz diagnóstico diferencial entre as demências, né? Você quando vai avaliar um paciente deprimido, um paciente mais idoso, você tem que ver se esse paciente realmente não está passando por um quadro de um quadro depressivo. E a atividade física ela é um fator de proteção, né, contra a depressão e outras doenças, outros transtornos do humor. Então, hoje, a doença de Alzheimer, o tratamento, Urbino, ele na verdade é um tratamento que visa controlar os sintomas decorrentes da demência. A gente não tem uma doença, um tratamento para a doença uma cura, que cure. Mas nós temos uma série de medicamentos que fazem com que a doença regrida, no sentido da progressão da doença, para que a demência não seja tão devastadora e que com questão de 1, 2 anos a pessoa esteja aí completamente sem ter contato com o meio, com os familiares, né, se torna praticamente uma criança. Então esses, os medicamentos que a gente dispõe no momento, eles são para controle dos sintomas apenas, não existe um tratamento para cura. Então você tem que investir pesado, tanto o governo quanto você como pessoa, você como membro de uma família, nesses pilares que eu falei para você: atividade física, educação, escolaridade e controle desses fatores de risco, dessas doenças que são extremamente prevalentes, né? A hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, a obesidade. O Brasil vem ficando velho e gordo. Com certeza. Então o Brasil, a gente mudou, existe uma coisa chamada transição demográfica, onde no Brasil a Europa envelheceu, mas envelheceu de forma mais lenta. O Brasil, nos últimos 6 anos, a gente duplicou o número de idosos. Então existe no Brasil um fenômeno chamado transição demográfica, que a gente está envelhecendo muito rápido e a gente não está se preparando para isso. Tanto em termos de política pública, como em termos de saúde da própria pessoa, de conscientização. Então eu acho que um dos objetivos desse vídeo é chamar a atenção para que você envelheça com qualidade, visto que se nós não temos um remédio que tem cura, vamos investir pesado na prevenção, nesse pilar. Agora uma pergunta que está queimando a minha língua aqui. Os sintomas, para eu que sou leigo, como é que eu posso entender que uma pessoa está começando a ficar com Alzheimer? Existe um conceito, um termo médico que a gente chama de declínio cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve. Isso são os primeiros sintomas que uma pessoa apresenta que chama a atenção de uma família para um quadro demencial. Primeiro, mudança do humor, mudança às vezes de comportamento. Certo. A pessoa que era extrovertida, a pessoa que era alegre, ela às vezes começa a ficar com o humor alterado. E segundo, esquecimento para fatos recentes. Começa a perder um celular, uma chave, ela fazia a compra no mercado, não consegue mais, vai ter que começar a levar uma lista. Daqui a pouco você recebe uma ligação, seu pai estava aqui, está perdido aqui, foi encontrado não sei aonde. De vez em quando você vê anúncio no WhatsApp, está perdido aqui. Então começa a acontecer
você chega em casa, um dia o gás está ligado, aquele cheiro de gás, você fala, ué, o que está acontecendo? Deixa uma torneira ligada, uma mangueira no jardim o dia inteiro ligado. Então, principalmente porque o primeiro, onde acontece essa lesão na doença de Alzheimer, são em áreas do cérebro para a memória recente. A memória do passado, ela fica completamente íntegra, ela vai ser comprometida na fase terminal da doença. Então, o que chama atenção é perda de memória para fatos recentes, mudança do humor, né? E ele começa a fazer uma coisa chamada apraxia. O que é apraxia? É perder habilidades para fazer coisas que ele tinha, por exemplo, gostava de costurar, fazer um crochê, jogava dado, sabia, tinha uma habilidade manual, trabalhava com madeira, ou tinha alguma habilidade, ou uma habilidade mesmo laborativa no trabalho, ele começa a ter mais dificuldade, ele começa a ficar mais lento no trabalho. Ele começa a ter mais dificuldade para fazer aquilo que ele sempre dominou, que ele sempre fez, ele começa a ter mais dificuldade. E ele começa a apresentar, fazer atalhos ou buscar caminhos alternativos para tentar executar aquela função. Então esses são sintomas que você tem que ter, assim, sinal de alerta, né? Uma pessoa com doença de Alzheimer. Muito bem. Tá ok? Urbino, obrigado pela oportunidade. O seu canal... eu gosto muito da sua pessoa como ser humano, como pessoa, obrigado. Como profissional, respeito muito você, e as dúvidas que aparecerem você pode colocar o meu e-mail à disposição do seu público, e com certeza absoluta estou aqui à disposição para outros temas, e eu acho que isso é muito válido, né, para a mídia. Ok, meu querido? Obrigado, doutor Pablo. Obrigado, Urbino.